Lições da Escola Sabatina, terceiro trimestre de 2019. A Igreja do Deus Vivo. Lição número 9. Portanto, ide, fazei discípulos. De 24 a 30 de agosto. Versículo para memorizar. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Estudo de ajuda. Testemunhos para a Igreja, volume 7, páginas 25 a 28. Introdução. Todo o corpo de crentes precisa ser vitalizado pelo Espírito Santo de Deus. Devemos estudar, planear, economizar e colocar em operação todos os meios possíveis pelos quais possamos alcançar e abençoar o sofrimento e a humanidade ignorante. A luz que Deus nos deu como povo não é dada para que possamos valorizá-la entre nós. Devemos agir em harmonia com a grande comissão dada a cada discípulo de Cristo, para levar a todo o mundo a luz da verdade. Advent Review and Sabbath Herald, 12 de agosto de 1909. Ensinando-os. Que tarefa Cristo deu à sua Igreja? Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. A comissão atinge aos que, por intermédio dos discípulos, hão de crer em sua palavra. E todos quantos por Deus são chamados para servirem como embaixadores seus, devem tomar as lições de piedade prática a eles dada por Cristo em sua palavra e ensiná-las ao povo. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 401. Como está ligada a realização dessa tarefa ao fim do mundo? Mateus, capítulo 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uma crise acha-se precisamente diante de nós. Devemos agora, pelo poder do Espírito Santo, proclamar as grandes verdades para estes últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e tomado sua decisão. Então virá o fim. E a essência mesma de toda a fé perfeita consiste em agir bem no devido tempo. Deus é o grande obreiro por excelência e por sua providência prepara o caminho para que sua obra se cumpra. Ele provê oportunidades, estabelece esferas de influência e condutos para as atividades. Se seu povo estiver atento às indicações de sua providência e se dispuser a cooperar com ele, verá cumprido um grande trabalho. Seus esforços, dirigidos convenientemente, produzirão resultados 100 vezes maiores do que se poderiam cumprir com os mesmos meios e facilidades por outro instrumento em que Deus não estivesse tão manifestamente atuando. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 24.
como ouvirão se não há quem pregue? Como expressa Paulo a necessidade das pessoas proclamarem o Evangelho? Romanos, capítulo 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Enquanto os anjos seguram os quatro ventos, cumpre-nos trabalhar com todas as nossas forças. Precisamos proclamar nossa mensagem sem demora. Perante o universo celestial e os homens desta época degenerada, precisamos dar o testemunho de que nossa religião é uma fé e um poder, dos quais o autor é Cristo e sua palavra o divino oráculo. Pessoas pendem na balança. Ou serão súbditas do reino de Deus, ou escravas do despotismo de Satanás. Todos devem ter o privilégio de lançar mão da esperança embutida no Evangelho. Mas como podem eles ouvir sem pregador? A família humana está carente de uma renovação moral, um preparo de caráter, a fim de poder subsistir diante de Deus. Muitos estão prestes a perecer devido aos erros heréticos que predominam, os quais são calculados para neutralizar a mensagem evangélica. Quem se consagrará agora plenamente para tornar-se cobreiro de Deus? Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 21. Que história bíblica ilustra como o servo voluntário de Deus pode ser usado para ganhar uma alma para Cristo? Atos, capítulo 8, versículos 26 a 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Esse etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Filipe. Homens que ouvem a voz de Deus e vão aonde Ele mandar.
Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreender-lhes o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas ansiosas por luz, graça e pelo Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Um anjo guiou Filipe àquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o Evangelho. E hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros que permitem ao Espírito Santo santificar-lhes a língua, educar e enobrecer-lhes o coração. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele próprio feito a obra pelo etíope, mas essa não é a maneira de Deus agir. É seu plano que os homens trabalhem por seus semelhantes. Crentes de todos os séculos têm tomado parte na incumbência dada aos primeiros discípulos. Todos os que receberam o Evangelho receberam a sagrada verdade para repartir ao mundo. Atos dos Apóstolos, página 60. Pela palavra do seu testemunho. Como conseguiram os antigos santos de Deus superar os ataques de Satanás? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até à morte. Despertai, ó virgens adormecidas, e espevitai as vossas lâmpadas. Com a Bíblia em as vossas mãos, ide a vossos vizinhos com a mensagem da verdade presente. No espírito de profundo arrependimento, confessai as vossas negligências passadas na Assembleia do povo de Deus, quando vos encontrais a adorar a Deus. Então o Senhor perdoará as vossas transgressões e perdoará o vosso pecado. Se achais que não tendes a capacidade nem o conhecimento necessário para apresentar a verdade aos outros, lede a Bíblia negligenciada e buscai a compreensão da verdade como ela é em Jesus. Muitos não desenvolveram um caráter cristão na vida cotidiana e na conversação. Não têm vivido para o Senhor Jesus e somente para Ele, ganhando diariamente a aptidão de se unirem com aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra de seu testemunho. Australasian Union Conference Record, 11 de março de 1907. Como pode a palavra do nosso testemunho fortalecer e encorajar outros crentes? Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Malaquias, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. O Senhor tem-me mostrado que grande interesse devia ser tomado pelos guardadores do sábado em conservar suas reuniões e torná-las interessantes. Há grande necessidade de manifestar-se mais interesse e energia nesta direção. Todos devem ter algo para dizer ao Senhor, pois assim fazendo serão abençoados.
Um livro de memórias é escrito com respeito àqueles que não desertam das reuniões, mas falam muitas vezes um ao outro. O remanescente deve vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Alguns esperam vencer apenas pelo sangue do Cordeiro, sem qualquer esforço especial de sua parte. Vi que Deus foi misericordioso ao nos dar o poder da fala. Ele nos deu uma língua e somos responsáveis diante dele por seu uso. Devemos glorificar a Deus com a nossa boca, falando em honra da verdade e de sua ilimitada misericórdia, e vencer pela palavra de nosso testemunho através do sangue do Cordeiro. Primeiros Escritos, página 114. A quem enviarei? Que apelo para o povo de Deus vem do trono de Deus. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a voz do Senhor pergunta: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Divino Espírito põe no coração a resposta: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Mas é necessário ter em mente que a brasa viva do altar precisa primeiro tocar os nossos lábios. Então as palavras que forem faladas serão sábias e santas. Teremos sabedoria para escolher o que dizer e o que deixar de dizer. Não tentaremos revelar a nossa habilidade como teólogos. Teremos cuidado de não levantar um espírito combativo ou despertar preconceitos, de introduzir pontos controvertidos de doutrina. Encontraremos muito sobre o que falar, que não despertará oposição, mas abrirá o coração para desejar um conhecimento mais profundo da Palavra de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 324. Que promessas fez Deus a alguém que sentiu a sua incapacidade para falar em nome de Deus? Jeremias, capítulo 1, versículos 6 a 9. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ao escolher homens e mulheres para o seu serviço, Deus não indaga se possuem saber, eloquência ou riquezas mundanas. Pergunta: andam eles com tanta humildade que eu lhes possa ensinar os meus caminhos? Posso pôr-lhes nos lábios as minhas palavras? Representar-me-ão eles? Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 144. Oh, se nós apenas nos apoderarmos destas garantias da fé viva em naquele que tem abundância de conforto e encorajamento para todos nós. Então, louvaríamos ao Senhor pela manhã, ao meio-dia e à noite. Teríamos uma mensagem de misericórdia para levar aos outros. O Senhor dos céus quer que tenhamos uma experiência avançada. Ides vós estudar estas palavras? Aceitá-las eis?
Sereis santificados pelas verdades que elas ensinam? Boletim da Conferência Geral, 18 de maio de 1909. Assim resplandeça a vossa luz. Além da palavra do nosso testemunho, de que outra forma o seguidor de Deus é testemunha? Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As boas obras dos filhos de Deus são a mais efetiva pregação que os descrentes podem ouvir. Eles, os incrédulos, pensam que deve haver um forte motivo atuando no cristão para ele negar-se a si mesmo e usar seus bens na tentativa de salvar os semelhantes. Esse espírito é diferente daquele do mundo. Tais frutos testificam que seus possuidores são cristãos genuínos. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 193. Como descreve Isaías esta obra de deixar a luz brilhar? Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque o grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim, pois, a glória de Deus deve brilhar mediante a sua Igreja na noite de trevas espirituais, soerguendo os oprimidos e confortando os que choram. Em todo o nosso redor, ouvem-se os gemidos de um mundo de aflições. Em todos os lados há necessitados e miseráveis. Nosso dever é auxiliar a aliviar e abrandar as dificuldades e misérias da vida. O serviço prático será muito mais eficiente do que meramente pregar sermões. Devemos alimentar o faminto, vestir o nu e asilar o desabrigado. E somos chamados para fazer mais do que isto. As necessidades da alma só o amor de Cristo pode satisfazer. Se Cristo em nós habitar, nosso coração estará cheio de simpatia divina. Abrir-se-ão as fontes cerradas do zeloso amor cristão. Deus requer não somente as nossas dádivas para os necessitados, mas também nosso semblante amável, nossas palavras de esperança, nosso cordial aperto de mão. Quando curava os doentes, Cristo punha sobre eles as mãos. Também devemos achegar-nos em contacto íntimo com quem procuramos beneficiar. Parábolas de Jesus, página 227. E vi outro anjo. Que mensagem especial é o povo de Deus chamado a proclamar nos dias imediatamente anteriores à vinda de Cristo? Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 a 12. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia,
aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador, convidava ao povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao onipotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Testemunhos para Ministros, página 91. Que mensagem adicional também deve ser dada para alertar o povo de Deus sobre o seu perigo? Apocalipse, capítulo 18, versículos 1 a 4. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demónios e covil de todo o espírito imundo e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Existem cristãos verdadeiros em todas as igrejas que não conhecem a origem do sábado versus domingo e creem que estão observando o dia que Deus santificou e abençoou. Isto é verdade para os adoradores, mesmo na Igreja Católica. E enquanto esta ignorância e integridade permanecem, Deus aceita a sua sinceridade. Mas quando a luz desce no seu caminho, Deus exige que entrem em harmonia com a sua lei e observem o sábado ordenado por ele. Chegou o tempo em que a glória do Senhor deve encher a terra e em toda a terra ser iluminada com a sua glória. O clamor soa para os sinceros de coração. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Sinais dos Tempos, 19 de novembro de 1894.